como o tapa do Will Smith reflete o novo cenário do cinema no mundo. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre o Oscar e sobre essa evolução do cinema e como, por exemplo, o Oscar teve sua segunda pior audiência na história. O grande ponto aqui desse negócio é que o Oscar nunca tinha tido menos de 20 milhões de audiência até ano passado, quando teve sua pior audiência de uns 10,8 milhões, e esse ano teve algo em torno de 14 milhões de espectadores assistindo a premiação do Oscar. O cinema tá mudando, as mídias estão mudando e nada mais justo do que essa queda acontecer, justamente porque eu acho que os filmes têm que acompanhar essa mudança. Eu não sei se isso realmente está acontecendo. Mas calma aí, que antes eu preciso fazer um resumo aqui das partes mais importantes do Oscar antes de eu entrar nesse ponto em específico. Vamos lá para uns pontos importantes de falar do que aconteceu no Oscar, né? O filme que ganhou o prêmio de melhor filme do ano foi o No Ritmo do Coração, que é um filme muito interessante, tá bom? Conta a história de uma menina que faz parte de uma família onde todos são surdos, menos ela. E o sonho dela é justamente viver de música, uma coisa totalmente inesperada para uma família de surdos. O grande conflito do filme é que o negócio familiar lá que sustenta a família começa a ir de mal a pior, e ela fica ali meio que dividida, fica em dúvida entre se ela segue seu sonho da música ou volta pra casa ajudar sua família. Muito legal e tem uma temática muito boa e aborda algo que nunca foi tão abordado assim no cinema, que é justamente esse aspecto de surdez e deficiência. E um filme ganhando um prêmio tão importante como esse coloca em evidência esse tipo de coisa. Junto a essa mudança aí da história do cinema, quem ganhou a melhor direção foi uma mulher, Jane Campion, por Ataque dos Cães. E é um prêmio muito importante, porque mulheres geralmente não ganham esses prêmios de melhor direção e geralmente não de melhor filme. A gente vai marcando aí a história com mais um nome diferente, vendo que o cinema talvez esteja evoluindo, talvez não. E o maior campeão da noite foi Duna, que levou 6 estatuetas, entre elas design de produção, som, melhor trilha sonora, melhor fotografia, que aqui eu discordo um pouco, melhor edição, que eu também discordo um pouco, e melhor efeitos visuais. Essas áreas mais técnicas, como som, trilha sonora, efeitos visuais, eu acho justíssimo o Duna ter ganhado, porque sim, é um filme muito bom nessas partes. Porém, melhor fotografia, eu não sei se ele realmente merecia, mas ok. Mas melhor edição, eu discordo totalmente, porque eu acho que tinham filmes competindo com eles com melhor edição, como por exemplo o filme da Netflix, Tic Tic Boom, que é um filme bem legal, tem uma edição muito bem feita, totalmente diferente, porque ele tá contando uma história dentro de uma história. Não levou, e eu achei que deveria ter levado, era o meu favorito, mas não levou. Duna levou, ficou aí com 6 estatuetas pra casa. Agora falando na parte de atuação, vamos falar primeiro das atrizes. Vamos lá, as duas ganhadoras foram Jessica Chastain como melhor atriz principal no seu filme Os Olhos de Danny Faye, e a melhor atriz coadjuvante foi Ariana DeBose por Amor Sublime Amor. Eu acho que não tem muito o que comentar aqui, todas as atrizes que estavam competindo, eu achei que estavam no mesmo páreo, todas atuaram muito bem, e o prêmio foi merecido por ela, sim. E agora falando dos melhores atores, quem ganhou o prêmio de ator coadjuvante primeiro, que foi muito interessante esse prêmio, foi o ator Troy Kotsur. Eu não sei como fala o nome dele, tá bom? Mas o que importa é que ele ganhou pelo filme No Ritmo do Coração, que também ganhou de melhor filme. Ele ganhou como melhor ator coadjuvante. Um fato muito interessante é que ele é surdo de verdade. E foi o primeiro ator surdo da história a ganhar o prêmio no Oscar. E obviamente o melhor ator principal, todo mundo já sabe, foi o Will Smith, que consagrou a cena que literalmente ninguém falou de Oscar na semana, e falou dessa cena que o Will Smith fez, que foi dar um tapa na cara do Chris Rock. Oh, wow! Wow! Agora que a gente já falou um pouco da premiação, dos principais ganhadores, vamos falar do que importa. Como o tapa do Will afeta o mundo do cinema. Pra entender um pouco o que estava acontecendo, o Will deu um tapa na cara do Chris Rock, que estava apresentando o programa. A mulher do Will tem uma doença autoimune que faz com que ela perca cabelos. E por isso, ela raspa sua cabeça para não ficar com aquele cabelo falhado. O Chris fez uma piada com isso, o Will não curtiu muito, porque ele achou que tinha um fundo ali de um pouco preconceituoso, um pouco ruim, se levantou e foi lá defender a honra de sua esposa, agredindo o Chris. Na minha opinião, não acho que ele fez a coisa certa, não acho que ele deveria ter agredido. Ele poderia ter falado alguma coisa, poderia ter se posicionado, mas ele não precisava bater em alguém. Inclusive, a maior parte da mídia não concorda com isso. Porém, eu não sei também se eu me seguraria e não bateria nele. Cara, o cinema ele vem evoluindo desde quando ele foi criado. Lá do início do cinema, os filmes mudos, os primeiros filmes não tinham nada, era o que a gente chamava de cinema de atração. Cara, mostrando algo acontecendo, como um trem chegando na estação. Não tinha nenhum contexto. Os filmes foram evoluindo sempre junto do nosso pensamento crítico e das nossas ideias.
e foram embalados nisso. E por isso que hoje filmes como, por exemplo, em 2019, o filme coreano ganhou o Parasita. Nesse ano, ano passado, um filme dirigido por uma mulher, que foi a segunda mulher a ganhar melhor filme na história do cinema, se eu não me engano. E nesse ano a gente teve um filme sobre pessoas surdas ganhando, onde um ator que é surdo também ganhou um prêmio. O que isso tem a ver com o tapa do Will Smith? Que essas pessoas, esses movimentos estão se impondo e estão ganhando os direitos, e estão aparecendo mais e sendo mais evidentes e fazendo a gente criticar um pouco sobre esses problemas que a gente tem. E justamente o que o Will fez foi isso, ele quis se impor por conta de uma piada que aparentemente é inofensiva, porém quem tá sofrendo, como a esposa dele, quem tem a doença, não é inofensiva, é uma piada que agride ela e ela fica triste por conta disso. E por isso que eu acho que o cinema tá mudando e ele tá acompanhando essas fases do nosso pensamento crítico. Mas enfim, se você curtiu esse vídeo, se você concorda comigo, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário aqui o que você acha disso. E obviamente o cinema ainda tem muito a evoluir, principalmente na sua dinâmica, em filmes mais rápidos, em histórias contadas com mais agilidade, porque hoje é o que o mundo está pedindo. Eu não sei se o cinema está pronto para isso, mas o importante é que ele está pelo menos pronto nesses quesitos sociais e críticos, o que reflete no tapa do Will Smith.